que você tá achando do teu resultado até agora, pelo tempo de operação que você tem? Meu foco é 1 milhão. Hello, ladies and gentlemen! Sejam todos muito bem-vindos a mais um Coencast. Eu, Rodrigo Coen, estou hoje com... Jairinho. Mano, o negócio é o seguinte, antes de pedir like, não, calma. Uma vez eu tava numa live, há uns 2 anos atrás, talvez, ou mais. Você não me acompanhava naquela época não, né, Jairinho? Não. E aí, um aluno me falou, me prova que é possível chegar a R$1 milhão em um ano fazendo day trade. É uma coisa que... Falei, cara, matematicamente é possível. Me prova, então. Pelo menos matematicamente. Porque nem matematicamente é possível. Aí eu falei, tá bom, começando com quanto? Quero saber começando com R$1.000. Quero chegar a R$1 milhão em um ano. Falei, bom, vamos lá. Aí tava na live, falei, pessoal, acabou, não vou dar call, acabou. Quem não quiser ouvir call, agora é o desafio. R$1.000 chegar a R$1 milhão em um ano. Eu perdi o desafio. Já estou contando o final da história. Mas, montei uma planilha, comecei com R$1.000 e botei. Não vale ganho astronômico, tem que ser ganho humilde. Aí eu botei R$1.000, você começa na conta, operando mini índice, ganhando 50 pontos por dia. Se a gente considerar que o índice futuro tem uma média de variação de 1.000 pontos por dia, às vezes muito mais do que isso, vamos botar 1.000 pontos por dia, 50 pontos é pouco. Dentro que ele varia da mínima até a máxima, assim, 1.000 pontos, ganhar 50 pontos no meio do caminho não é nada, né? Então eu fiz uma planilha na hora, começando com R$1.000, ganhando 50 pontos por dia, começando com um contrato. E fui subindo de mês em mês. Então, a meta diária é 50 pontos por dia, ganhando 50 pontos por dia de média. Tem dia que você pode ganhar 70, tem dia que você pode perder 20, mas a média, 50 pontos, começando com R$1.000 na conta, com um contrato, e de mês em mês você vai dobrando aquela quantidade de contratos. E no final, eu perdi por quê? Porque você chegaria em 13 meses. Acho que eram 13 meses e não 12 meses, por isso que eu perdi. Mas em 13 meses, começando com R$1.000 na conta, você consegue matematicamente chegar a R$1 milhão. E aí é legal porque muitas pessoas, nesse decorrer do tempo, seguiram essa planilha. E me passaram, Coen, eu estou no 2º mês, estou no 3º mês, já consegui dobrar, estou no 3º mês, estou indo bem, tal, mas nunca ninguém me passou assim um período maior. Talvez parava no meio do caminho. Até que um dia chegou um cara, eu fui dar uma palestra em Curitiba, e aí eu encontrei um cara junto com o seu pai, Jairo e Jairinho. E aí o cara veio, eu não conhecia pessoalmente, né? Mas ele me conhecia, mas eu não conhecia ele. O cara veio correndo, todo feliz, emocionado, me deu um abraço. Falei, mano, o que eu fiz, cara? Tô devendo alguma coisa, né? O cara, não, me deu um abraço. Coen, cara, tô seguindo tua planilha e tal. Não acredito. Eu falei, cara, eu que não acredito. E aí eu peguei o contato teu, para depois da palestra a gente se falar, e nunca mais a gente se separou desde então. Então, se você está ouvindo, aproveita, deixa o seu like aqui e comenta, faça perguntas, porque vai ter prazer em responder, que esse cara é fera. Ele e o pai. O pai, acho que em grande parte, ele chegou aonde chegou, que você vai ouvir no nosso podcast de hoje, nosso Coencast, porque por ajuda do pai. Assim, muito a ver com a minha história também, né? Em grande parte cheguei porque eu cheguei, onde eu cheguei pela ajuda do meu pai, né? O pai que apostou no filho fielmente, firme e forte, ainda aposta, e o cara está aqui hoje por causa disso. Jairinho, querido, cara, como tudo começou? Qual foi a sua motivação para ir para a Bolsa? Até legal as pessoas conhecerem um pouquinho. O que motivou você a entrar na Bolsa e chegar? E como é que você chegou até mim? Então, por incrível que pareça, eu tenho pouca idade, mas é uma caminhada meio longa. Em 2012, meu pai cogitou sobre a Bolsa de Valores, só que eu era muito criança, e a cabeça de criança eu não dei bola e não fui atrás. Aí em 2014, eu acompanhei as notícias do Eike Batista e aquelas coisas OGX. todas. OGX, Petrobras também, na época. E eu olhei e eu falei, eu vou pesquisar quanto é que está uma ação da Petrobras. No Google, só botei, fui lá e simples. R$5. Eu falei, aí na minha cabeça eu olhava as ações e falava, a Vale tá 10, então, nossa, a Vale é muito melhor que a Petrobras porque é mais cara. Era criança, né?
Aí eu comecei, todo dia, eu olhava, ó, vamos monitorar Vale, vamos monitorar Petrobras. Aí eu botei no card do Google e fui atrás, fui colocando. Aí meu pai falou, ó, Júnior, tem gente que opera todo dia isso aí. Eu falei assim, mas o que o cara faz? Fica monitorando? Daí o pai falou assim, ó, eu não sei, mas acho que vale a pena ir atrás. Aí eu, piazão, só videogame, né? Falei, eu vou pesquisar isso mais pra frente. E fui deixando, mas no fim de 2014 eu peguei e falei, não, eu vou olhar. Aí eu vi um vídeo no YouTube e eu falei, era de outra pessoa lá. Aí eu falei assim, nossa, mas isso é... sabe quando tu bate o olho assim, tu brilha? Eu falei, meu, mas é muito interessante. E eu olhava aqueles gráficos, olhava aquelas coisas e falava, meu, isso é muito massa. Só que eu não dediquei totalmente lá. Eu só continuei monitorando, gráfico e tudo. Aí em 2015 eu falei, eu vou começar a operar. Aí eu comecei a pesquisar e para começar antes dos 18 é muita burocracia. Aí eu falei, não, quando eu bater 18 anos eu vou começar. Aí beleza. Aí foi, isso aí eu fui para a faculdade, entrei na Federal de Engenharia lá no meu estado e ficou um pouco de lado essa parte do treino. Aí quando eu fiz 18 anos eu falei, não, agora eu tô pronto para ir, eu acho que eu tô pronto. Eu peguei, e antes disso eu treinava em opção binária, só que eu não sabia que era opção binária. Porque eu olhava o gráfico e eu falava, igual, né? Eu vejo os caras operando lá, o Profit, não sei o quê, vou também aqui. Aí eu na opção binária, só na conta demo, na opção binária, no aplicativo do celular, né? E eu achava que era um trader já. Aí eu saí da engenharia, foquei em geral, saí da engenharia, trabalhei em casa e fiz a economia, comecei a economia. E foi. Meu pai me ajudando do meu lado. O pai fez tudo. Ele é grande responsável, como o senhor falou, 100% do que eu sou é por causa do meu pai. Ele me incentivou, o dinheiro inicial foi ele que deu. E foi, cada vez que eu quebrei, que não foi pouca, não foram poucas vezes, mas foi ele. E aí foi assim, eu comecei, quando que eu comecei olhando vídeo de casa de análise. E eu nunca na minha cabeça achei que eu criar minha técnica. Eu olhava e falava, como é que esse cara criou a técnica dele? Meu Deus, eu vou seguir ele tá numa corretora, é muito bom. E eu ia atrás deles, eu botava o vídeo do YouTube num lado, na minha TV, botava o notebook aqui e ele veio lá. Ele falava, no índice agora, compra em 117. Na época não era isso, mas foi só um exemplo. E eu ia lá e botava, compra. Aí eu, deu certo. Eu falava, olha aí, tô conseguindo operar. Um dia, essa casa de análise que eu seguia não fez a live. E eu tentei operar. Falei assim, eu acho que agora não deu. Eu acho que eu perdi tudo em 1 segundo. E então, foi muito rápido assim. E eu achei que eu já dava conta. Ali eu falei, não é tão fácil quanto a gente acha. E aí eu comecei a ver mais casos no YouTube. Até que um dia, né, eu tava olhando o YouTube lá e sempre me vinha nos quadradinhos do lado um tal de Rodrigo Cunha e eu falava, quem é esse cara? Quem é, né? E eu não largava do pé do vídeo que eu tava vendo. Tava certo, até aquela época estava certo. Aí eu primeiro tava em ação, aí eu ia em ação, ia na opinião deles. E teve aquele período que acho que todo mundo que entra na bolsa tem. Eu entrei com 3 mil reais na corretora, em ação, e em uma semana eu tinha 7. Eu falei, não, o que é isso? Meu Deus, eu nasci para isso. Na hora eu falei, eu nasci para isso. Um dia depois eu perdi o 7, zerou. E ainda fiquei devendo para a corretora. Eu nem sabia que dava de fazer isso, eu devi para a corretora. Aí beleza, eu entrei com menos capital e aí eu comecei a focar mais ainda na live. Aí eu segui um analista. Aquele analista, ele era bom, ok, só que tipo era meio muita cal, sabe? Sim. E eu tentava acompanhar tudo. Ficava girando toda hora. Ele falava, e falava tudo muito rápido. Na época não era tão rápido, para mim não era uma coisa tão comum. E eu tava seguindo a live do cara e eu falei, ele é analista, os outros analistas que eu seguia davam um pouco certo, eu vou alavancar. Então, a gente no começo é doido, né? No dólar eu botava 10 contratos com R$1.000 e botava para fazer um monte de ponta. Aí, beleza. Eu segui a call do analista e deu loss. Só que o loss para ele era um loss normal, que a gente sabe que está dentro do nosso gerenciamento de risco. Para mim não estava. Então, também, quebrei por causa dele. Esse dia foi excepcional porque meu pai estava dormindo enquanto isso. E quando eu vi aquele preço descendo, eu falei, não é possível. Já suei na hora, eu falei, não é possível. Como é que
E não acreditava. Daí eu fui lá correndo, chamei assim, ô pai, nervoso assim, o pai acordou, o que deu, Júnior? Já sei. Pai, não tem como, não é possível. Ele falou, não, aconteceu, mas relaxa. Eu, não, mas não. E eu tava, aquele dia me abalou, assim, eu falei, não pode ter acontecido uma coisa dessa. Na época, eu admito que eu fiquei bravo com o analista, mas não, nada a ver. Nada a ver, a responsabilidade é Exato. dele, mas é sua, você que está entrando com o dinheiro. Eu que errei. Depois, beleza. Aí meu pai falou, calma, estuda, agora analisa, não volta operando forte, calma. E aí eu voltei, calminho, de boa. Aí eu olhei aquele Rodrigo Cohen e falei, eu vou dar uma chance, eu vou entrar nesse vídeo desse cara aí. Na hora que eu entrei, o jeito que o senhor falava, né? Que assim, quando eu vi, os outros parece robô. Aqui, compra e tal, vende e tal. Quando eu olhei, o senhor estava começando a live. Chegou lá, vamos abrir aqui, vamos olhar o Investing, pá. Aí olhou o site da B3. A gente vai olhar, falou bem baixinho, acho que fez por querer ainda. Falou bem baixinho assim, vamos olhar o juros, que é um ponto super. E deu um berro, eu sei, tá, já dá um ânimo já. É. E tu falava tudo animado, e agora vamos lá. Aí eu lembro que dava uma volta e rezava para subir, e subia, eu falava, meu Deus, como é que ele faz isso? E eu segui, dava um ânimo, era um jeito muito legal de ensinar, e o senhor não só passava cal, mas ensinava. Falava, aqui a gente não vai comprar por nada, não fala, a gente vai comprar em 4.800, por exemplo, dólar. Não, a gente vai comprar aqui porque a tal média está indicando, porque a tendência está de alta por causa disso, traçava LTA, mostrava o suporte e resistência, mostrava, a gente vai entrar aqui e vai sair em tal ponto. Se não der, faz uma parcialzinha, para ali, o senhor sempre falou isso. E os outros, eu achava muito seco. Claro, cada um tem seu perfil, Sim. Mas eu adorei o jeito de ensinar. Jairinho, como você chegou na minha planilha e como é que você está usando, como é que você começou a usar ela? Eu entrei porque eu estava meio que perdido nos gains, entendeu? Sim. Antes de entrar na planilha, eu olhei a live e segui o grande plano. Eu entrei. Verdade. Eu entrei no grande plano e é o curso excepcional. Tem tudo. Então eu saí de lá e eu falei, não, agora eu me sinto capacitado. E eu sou setupeiro, digamos assim, eu gosto de setup. Sim. E eu olhei o Pato Novo, a Paula e, consequentemente, o Príncipe de Nova York e eu falei, eu acho que esses são bons. Eu fiz análise na mão de todos eles, a todas as entradas que tinham, e olhei qual era a melhor entrada de cada um. E eu falava, melhor entrada do dia da Paula é tal, melhor entrada do dia do Príncipe de Nova York é tal. E eu sobrevivi uns 2 meses só com o Príncipe de Nova York e a Paula. E eu olhava e falava, não, beleza. Enquanto isso, eu ia me dedicando no grande plano. E uma das lives o senhor falou da planilha mágica. Eu falei, o que é isso? Porque eu tava meio que, perdido em, quanto que eu vou fazer por mês? Não tinha uma meta clara, entendeu? Sim. Aí eu falei, por que eu não vou ver, né? Por que não ver? Aí quando eu olhei, eu falei, será que isso é possível? E eu nunca fui um cara de pegar muito ponto. O Príncipe de Nova York, você fala 250 pontos, beleza, eu botava 100. Falava, 100 pra mim tá ótimo. E eu olhei e falei, por que não 50, né? E antes o cara tinha aquele meio que preconceito, só 50 pontos? Porque bota muito na nossa cabeça, 50 pontos é pouco, tem que mostrar 100. Só que assim, eu pensei, 50 pontos, eu não tô ligando para a quantidade de pontos que eu vou fazer agora. É a consistência no final do mês. Tem gente que busca 1.500 pontos ou 2.000 pontos e até hoje fica buscando consistência. Faz o feijão com arroz, digamos assim, que vai dar bom. Então, eu entrei na planilha mágica e uma aula, acho que era da live do grande plano, eu perguntei pro senhor, dá certo a planilha? E o senhor olhou rapidinho e falou, joga a planilha, não sei o quê. Sim, a gente não se conhecia ainda. O senhor falou assim, a planilha é boa, não sei o quê, dá para seguir, pá. Aí, num dia, aconteceu um dia que foi explosão de felicidade, que foi numa live no Instagram, eu estudando, né? E apareceu, Rodrigo Cohen, oficial, começou uma live. Eu falei, vou entrar, vou ver o que está acontecendo. Aí, chamando pessoas, eu falei, vou botar aqui para convidar, mas nunca. É verdade, a gente se falou. Eu falei, nunca vai me chamar. É verdade. Tem tinha 2.000 pessoas. Eu falei, no meio de 2.000? Não vou ser chamado. E eu deixei o celular de canto lá, e aqui estudando, não sei o quê, do nada eu olhei assim, sabe quando tu bate o olho, volta de novo assim? Eu olhei, Rodrigo Cohen chamando, eu disse, não. Eu entrei, eu olhei o celular,
apareceu na minha cara, eu falei assim, pai, nossa, na hora eu desesperei, eu falei assim, pai. Eu lembro, é verdade. Eu não conseguia falar, verdade. falar. Eu falei, pai, e o senhor... Eu falei, eu tô na live. Daí o senhor falou assim, tá mesmo. Eu olhei e falei, meu Deus, eu tô na live. Aí o pai chegou e falou, daí eu fiquei mais tranquilo. Aí foi antes do evento de Curitiba. Daí a gente combinou, me chama no evento de Curitiba. É verdade, aí você foi no evento de Curitiba, é verdade. Mas aquela live pra mim foi mágica. Aí a pergunta que eu fiz naquela live foi sobre se dava de fazer mil contratos na aba mágica. Sim. Então daí o senhor explicou e beleza. Mas a aba mágica que a gente tava falando, né? Essa planilha desse plano de trade, né? Isso, a planilha do trade. A pessoa, para seguir ela, tem que ter uma mentalidade desde antes, que no começo vai ser difícil. Sim. Porque no começo, se tu for parar para pensar, tu ganha R$200. Porque é um contrato... No mês. No mês. Tu é caminhando pequenininho, que é composto, e vai indo para frente. É. O cara tem que ter calma, e eu aconselho fazer uma coisa que eu fiz. Eu peguei uma estratégia e fiz toda a porcentagem dela. Não precisa fazer na mão, né? Eu fiz na mão. Faz no Excel, no que quiser. E vê a porcentagem de ganho e acerto dela, ganho e perda dela. Eu vi que para mim era 50% 50 pontos de gain e 150 de loss. Ficava bom. Muita gente falou, tipo, mas teu risco de retorno de 1 para 3. A maioria das pessoas, porque se você ganha 3 e perde uma, teoricamente está no 0 a 0. Exato. Falaram, mas como é que tu... Poxa, 1 para 3, cara, se tu ganhar agora, tu tem que ganhar mais 2 dias para ficar no 0 a 0 se tu perder. Falei assim, cara, a minha porcentagem de acerto compensa o meu... Compensa, é alta e compensa. Exato. Tipo, eu tive mês de não ter loss, entendeu? Então, a minha ficava entre média de 96%. Então, aí vale a pena nesse caso. Era um loss. E eu tratava a planilha mágica como níveis. Tipo, passou de nível, beleza. Tomou, já aconteceu. Passei do mês 5 para o 6, por exemplo. O mês 5 foi o que mais eu penei para passar, sabe? Calma, para quem não sabe, mês 1 é um contrato, mês 2 são 2 contratos. Eu vou colocar o link da planilha aqui embaixo. Mês 2 são 2 contratos, mês 3 são 4, mês 4 contratos são 8 e mês 5 são 16. Sempre dobrando. 16, sempre dobrando. 64, 128. E aí a gente... E isso é para ganhar R$200 no primeiro mês, R$400 no segundo, 800, 1.600... 3.200. E depois 3.200. Então, no quinto mês é R$3.200. Isso. E no sexto mês é 6.400. 6.400. Por que eu aconselho... Aí entra o mérito do lucro. Por que eu aconselho fazer essa... O cara tá bem ciente do porcentagem de ganho dele, possibilidade de ganho dele e possibilidade de perda. Porque quando eu entrava, por exemplo, com um contrato, acho que ninguém tem medo de operar um contrato. Claro, pessoa que é iniciante vai ter. Mas... Tu olha ali, se perder, por exemplo, 150 pontos de loss, eu perdi R$30. De 1.000, beleza, tá aceitável. Só que para quando for 16 contratos, tu vai ter ser frio do mesmo jeito? O que eu fazia, por exemplo? Eu falei que ninguém tinha medo de um contrato, mas eu tinha. O que eu fazia? Eu entrava, na hora eu levantava, ia embora, deixava lá operando. Deixava o código em oco, né? E ia lá limpar a casa, lavar a louça, fazer alguma coisa assim. Então, meu pai ouvia prato batendo de manhã. Seu pai te explorava desde essa... Não, foi uma mentalidade minha, porque se eu ficasse olhando na tela, eu ia ficar naquela, tipo, será que vai subir mesmo? Será que não vai? Meu Deus do céu. Mas você sabota o trade? Não, exato. Exatamente. Aí, o que mais aconteceu no começo? Caía um monte. Isso eu fiquei muito bravo no começo. Caía, 100 pontos dos 150 que podia cair. Começava a dar aquela fiozinho no estômago. Eu falava assim, não vai subir. Eu vou puxar o meu gain pro 0 a 0. Isso aí. Puxar o gain pro 0 a 0. Parecia que era um imã. Ele chegava no gain, isso aí. Pegava 300 pontos pra cima. É isso aí. E, aquilo me deixou louco. Muito louco. Aí você sabota o trade e não deixa ele andar. Mas deixa eu perguntar. Aí como é que... Você está em que estágio hoje? Hoje eu estou no 7º mês. Então, 6º mês são 10.600. E 7º mês são 21.200. 21.200. Beleza. E se você quiser, por essa planilha, você pode parar hoje em dia. Pode. Não é parar de tradar, mas parar nesse nível. Isso. E ficar tradando essa estratégia e ganhar esse salário, que é um salário bom. Sim. Né? Mas deixa eu perguntar.
E você conseguiu, então, chegar nesse nível. Consegui. Como é que você usa muita gente vai falar, tudo bem, o gerenciamento de risco eu já sei qual é. Quantos contratos eu vou entrar, quantos pontos eu vou buscar por dia e tal, beleza. A pergunta é, que técnica que você está usando hoje em dia? Eu uso um setup próprio meu. Que Você desenvolveu? Eu desenvolvi. Tá. Eu desenvolvi. E... Você aprendeu algumas coisas no grande plano. Exato. A lógica em si, pegar a lógica de setup, porque, como eu falei antes, eu nunca pensei que eu queria uma estratégia minha. Quando eu entrei e vi, tipo, tem setup, tem o quê? 10, 12 setups ali, 14 na verdade, tem 14 setups ali. Eu falei, desses 14, qual desses eu prefiro? Todos podem funcionar, só que tem aqueles que pro perfil da pessoa é melhor. Eu olhava e falava, eu acho que eu criar alguma coisa com base no que eu vi no grande plano para usar no meu setup. E eu fui, porque a gente não tem aquela lógica, tipo, vamos usar uma lógica de média, por exemplo. Sim. A gente olha uma média, o que vou dizer que eu como novato, via? Tá acima da média de 200? Então tá em tendência de alta. Eu não tinha lógica de pullback. Não tinha lógica de bater na média de 30 e sobe. Eu não tinha essa lógica. Quando eu comecei a olhar o grande plano, eu falei, tem coisinhas que eu posso botar o indicador ali e ver coisas que são comuns. Tipo, quando acontece tal coisa, acontece isso. Sobe, desce, lateraliza. E eu comecei a analisar bastante isso e eu fui desenvolvendo. Aí hoje você me falou que você opera por robô ou na mão? Hoje eu opero os dois. Você opera os dois? Como é que é esse negócio de robô, essa entrada de robôs na sua vida? O robô foi uma coisa que eu particularmente adorei, né? E eu consegui desenvolver o meu para minha estratégia, só que ele busca mais pontos, né? E eu fico tranquilo com ele porque eu só recebo no celular quando ele entra e quando ele sai. E o lucro. Não é você que entra na operação? Não. Ele funciona na nuvem, então o meu computador pode estar desligado que, tipo, agora, estou aqui em São Paulo viajando, estou longe de casa. Sim. E ele está lá operando. Eu só recebo no celular, tipo, deu lucro, deu loss, pode acontecer, né? É como um trader normal, só que ele é robô. E aí você então você opera na mão, a sua estratégia também opera pelo robô. Isso. E, Jairinho, deixa eu te perguntar, o que você está achando do teu resultado até agora, pelo tempo de operação que você tem, e qual é a sua visão para o futuro do Jairinho? Nesse aspecto de trade, então, da planilha, você quer chegar até onde? O meu foco é 1 milhão. O meu foco é 1 milhão. Eu entrei, ou vai ou racha. Eu entrei por 1 milhão, assim, sabe? Porque é 1 milhão por mês. Exato. Né? Se seguir, é 1 milhão por mês. Exato. Então, eu estou indo focado nisso. Eu pretendo focar nisso nos próximos meses. E depois que chegar ao 1 milhão, o futuro vai dizer, mas eu estou muito focado no 1 milhão. Eu tenho fé e eu sei que eu vou chegar no 1 milhão. Muito bom. E deixa eu te perguntar, baseado em estratégia, você usa mais indicador? Você usa mais price action? Você falou que gosta mais de setup, né? Mas, em geral, você usa mais pullback, retorno à média, que é pullback, você usa mais de operação contra a tendência? O que você gosta de operar? Eu gosto de todos os indicadores, todos eles eu vejo como particularidade, mas tem alguns que eu sou mais afim, né? Só que, em questão de estratégia, eu gosto de operar a favor da tendência, porque contra é meio... para mim, não, às vezes meu dedo não permite, assim, sabe? Eu me sinto meio mal, assim. Sim. Mas para índice dólar eu gosto de setup e ação eu gosto muito mais de price action. Para mim, porque, tudo bem, o índice dólar respeita bastante price action, só que a perda e a queda do índice do dólar é mais dura do que de uma ação. Bem mais, alavancado. Porque se tu erra um pouquinho uma resistência numa ação, cai 50 centavos, tu fica tranquilo, beleza. Só que se cai 1.000 pontos no índice ou 500 pontos no índice porque tu errou um pouquinho tua resistência, já dói. Com certeza. Então, entendeu? Então, eu prefiro o setup, eu gosto de operar indo na tendência. E como você se prepara para o dia, para você ficar mais tranquilo? Você parece uma pessoa que fica tranquila, né, na hora de tradar, ou não? Agora eu tô ficando, mas no começo, não? Meu Deus do céu. E o que você fez para mudar isso, para ficar mais tranquilo? Você falou de agora, qual a diferença de agora para o começo? No começo eu tava... Como é que eu vou explicar? Era tudo muito novo, eu tava buscando alguma coisa nova, sabe? E agora... Eu sou novo com mentalidade de gente mais idosa.
Eu Sim. gosto de fazer tudo na mão. Tipo eu, mais idoso. Não. Eu buscava e imprimia uma planilha do Excel e eu botava lá, ó, deu uma entrada no meu setup às 10 horas. E eu botava 10 horas, entrada no setup. Sim. Quantos pontos andaram a favor? Andaram 300. Quantos pontos andaram contra? 500. Eu sempre fiz isso. É? Sempre fiz isso, exatamente assim. E a planilha é para ganhar 50 pontos por dia. Uhum. Você busca 50 pontos por dia ou você busca mais pontos por dia e no final vai juntar o gain com o loss? Eu busco exatamente 50, só que depois de 32 contratos, eu vi uma particularidade que eu não sabia, mas pode ser coisa que eu vi na minha cabeça, mas o que acontecia? Eu botava a ordem oco e parece que ficava 5 pontos no meu gain. E não pegava. Slippage. Ah, tá. E não pegava, e o mercado voltava e eu achei muito estranho. RLP. Eu tirei o RLP e tirei a ordem oco. Eu falei, tem alguma coisa errada nisso aí. Comigo também faço isso. Depois disso, foi bem tranquilo. Os 32 contratos, 64, que está agora, depois 128. Foi bem tranquilo, foi indo a favor. Aí o que eu faço? Agora, depois desses 128, estou tentando administrar o trading stop. Então agora eu estou tentando, bateu 50, meu stop eu puxo pro 0 a 0 e deixo indo a favor. Andou 100, eu boto no 50, entendeu? Legal você falar isso em relação, primeiro, ao RLP. Muita gente pergunta sobre RLP, né? Quando eu opero grande, no sentido grande para mim, né? Com 300 contratos ou mais, eu não deixo na pedra. Porque eu sinto que o robô vai lá buscar. O robô da RP vai buscar o stop depois. Então eu tiro. Então é uma coisa que eu não sei se tem a ver, mas talvez tenha, né? A gente acabou de ver isso, que faz sentido. Realmente uma coisa que é bom ficar de olho. O meu stop, por exemplo, depois que eu desativei a RLP, não desceu de 120 pontos. O máximo que pegou foi 120. Mas como é que você faz? Se você busca 50 pontos de gain no dia e você tem um dia de loss, como é que você faz para recuperar depois? Então, eu continuo fazendo a mesma coisa. Mas aí você não vai bater a meta. Não bato. Por quê? Porque eu trato como nível. Se eu andei, por exemplo, um mês, são 30 dias. A gente brinca com 20 dias ali, né? Porque são dias úteis. Se eu, por exemplo, andei 10 dias a favor e perdi um, eu volto para 7, contando 7 dias. Ganhei 8 dias, 9. Perdi. Então você não faz mês, você faz 20 dias. 20 dias. São 20 gains, legal, por exemplo, entendeu? Entendi. Eu tenho que fazer 20 gains de 50 pontos, que são 1.000 pontos. Entendi. E eu vou indo atrás. Essa é uma forma que eu nunca tinha pensado. Por exemplo, o que aconteceu comigo no quinto para o sexto mês? O primeiro dia foi loss. Eu falei, agora vou respeitar. O que eu fiz? Eu voltei 6 dias. Porque como dobrou, em vez de voltar 3 dias, que são os meus 150 pontos, são 150 pontos vezes os 2 contratos que eu botei a mais, ou dobrar a quantidade. Então agora eu voltei 6 dias, eu comecei do dia 24 e fui atrás. Tem hora que isso pode abalar o psicológico. No começo, o cara até sente, voltei lá pro contrato de antes, mas depois joga o ego fora. Faz parte do trabalho, óbvio, joga o ego fora. Exato. Aí, boa essa, hein? Joga o ego fora, gostei. Essa aí foi tem gostei. gente que tem o ego, tô operando com 64 contratos, agora eu tenho que operar com 32. Eu perdi. Eu olho e falo, o importante é estar ganhando, óbvio. Eu sei que eu quero lá na frente, é foco futuro. Óbvio. O que você quer lá na frente? Eu quero o meu 1 milhão. Eu quero essa meta, eu tenho por mim, assim, muito. Eu quero chegar nela para depois, eu não sei. Depois de chegar no 1 milhão, eu quero parar, pensar, continuar tradando. Não vou deixar de tradar, é minha paixão. Mas não sei, eu vou cuidar da minha vida, sabe? Estabilizar, ver o que eu faço. Não sei se eu faço uma viagem, não parei a pensar. Meu foco, eu estou totalmente focado até agora no trade, no 1 milhão. No início da nossa conversa, a gente estava falando sobre o apoio que a gente teve, tanto eu quanto você, né? Eu lembro que momentos muito difíceis que eu tive no meu trade, né? Nos trades que eu fazia, eu estava conversando até com a minha equipe agora. Quando eu migrei para o mercado financeiro em 2009, full time, qual o dinheiro que eu tinha? Eu era casado, tinha um filho, estava na crise dos 30, e aí o dinheiro que eu tinha juntado, né, a gente sabe que pessoa com um filho tal, já tem uma despesa um pouco maior e tal, o dinheiro que eu tinha juntado era o dinheiro da minha previdência, que eu juntava desde 2000,
E a minha carteira de ações, que tinha caído a bolsa toda em 2008, tinha zerado, estava na renda fixa, eu tinha 80 mil reais em ações. Beleza. O que eu fiz? Logo quando eu entrei na bolsa, eu entrei na bolsa muito por incentivo do meu pai, que operava, que adora o mercado, eu fiz uma besteira, não sabia nada, saquei a minha previdência, e comprei opções com esse dinheiro. E aí eu tinha, na época, juntado, depois estava R$ 200 por mês, e aí eu consegui, nessa época, chegar a 25 mil reais mais ou menos de previdência, botei tudo em opção, e aí mais ou menos uns 3 dias os 25 mil virou 5, e aí eu saquei com stop loss, saquei o dinheiro. Falei, então vou aprender bolsa. E era esse dinheiro que eu tinha. Aí, nessa hora, veio a figura do meu pai e falou, não, olha só, vai fundo, o que você precisar eu vou te apoiar. E mesmo que em D0 ele não tenha me dado dinheiro, né, propriamente dito, só o fato de eu saber que eu poderia contar com ele se eu precisasse, me ajudou bastante. Fez com que eu falasse, caramba, cara, então eu não estou sozinho aqui, tenho, além da ajuda do pai de cima, eu tenho o pai de baixo também, né? Então tem os dois junto comigo. E isso me ajudou bastante, isso foi uma coisa que me fez bastante. Eu vejo sempre, quando eu vejo você, a gente já se encontrou pessoalmente algumas vezes, né? Teve o futebol a última vez que a gente se encontrou. Tá sempre o Jairinho com o Jairo pai. Eu vejo uma amizade muito grande entre vocês dois, né? E eu acho muito legal. Eu espero poder ter com os meus filhos também uma amizade tão bonita como vocês têm, né? Uma união tão grande, um amor tão grande, uma admiração tão grande. E eu queria que você pudesse, se eu pudesse falar, até para inspirar pais que estão assistindo a gente, que de repente veem os filhos buscar a operação, mas fica naquela e tal, e às vezes não apoia, pais ou mães, né? E às vezes não apoia os filhos ou irmãos mais velhos que não apoiam, né, os irmãos mais novos ou os filhos. Você pudesse falar um pouquinho o que isso fez diferença para você chegar até onde você chegou? Porque assim, Jairinho, independente de onde que aconteça no futuro com você, daqui para frente, sei lá, né? A gente não sabe. Você já pode se considerar uma pessoa vencedora. Você está em constante vitória, tá? Não é que você acabou, não, que você é muito novo ainda, pelo amor de Deus. Mas você já pode se considerar uma pessoa vencedora. Pela sua idade, né? Você já conseguiu um salário fixo, você pode parar hoje em dia e manter essa renda operando com o teu robô, com a tua técnica, para ganhar os 20 mil reais por mês. Se pudesse falar um pouco o que isso representou para você e o que você pode dizer para as pessoas, né, responsáveis e mais velhas pelas mais novas que estão buscando ainda esse lugar ao sol e estão ainda patinando. Então, é um assunto bem complicado, né? Porque falar de pai, meu Deus. O meu pai e eu, a gente tem um negócio que é muito diferente, porque a gente tá 24 horas por dia junto. Quando eu vou fazer qualquer coisa, eu falo com ele. E lá atrás, eu vejo que hoje em dia, cada coisinha que ele falava, cada pecinha de Lego que ele encaixava na minha educação, você viu aqui na frente, sabe? Tem coisa que hoje em dia eu paro assim e falo, quando o pai falou isso, então... sabe? Dá aquele... Vai ligando os pontos. E, meu pai, por exemplo, ele... Na minha família, né? Era muito uma coisa, tipo, meio que competição. E todo mundo queria dar pitaco. Todo mundo queria falar da educação, todo mundo queria... E meu pai sempre calminho, tipo, não, eu sei o que eu tô fazendo. Não, porque tem que fazer isso, tem que fazer... Ele fala, não, calma, eu sei. O filho é meu, eu sei o que eu tô fazendo. E todo mundo ficava naquela, tipo, como é que ele... O que o Jair tá imaginando pra frente? Sabia, pelo visto, né? Sabia? E ele foi... Nunca, isso é verdade, não que eu não tenha dado motivo, mas ele nunca me encostou a mão, nunca me bateu. Ele sempre parava, acho que era pior do que ele me bater. Ele parava, botava eu num lado da mesa, botava eu do outro e conversava. E falava. E, meu Deus, uma palavra era no soco, assim, sabe? E com aquilo eu aprendi muito, assim, sabe? Ele me ensinou tudo da vida. Ele, pra mim, é tudo. E não tem como ter um Jairinho sem o Jairo. O Jairinho é do Jairo, né? Então, não consigo imaginar o mundo sem o meu mundo, que é o meu pai. Calma. Ele foi pra mim... Se eu sou alguma coisa hoje, é por causa dele. E o que você pode dizer para as pessoas, para esses pais ou mães que estão assistindo você, para você poder falar, ó, estou aqui, dei certo, então acredita no seu filho também, dá essa educação para ele. Eu digo, pais, tenham paciência, que eu sei que tem períodos que são ruins,
A criança pode não ser o que tu quer na hora, mas tenham paciência e tenham calma, incentive os seus filhos, né? Porque não adianta o pai querer que a criança saia do nada. Incentivem, saibam o momento certo, vivam com seus filhos, né? Uma coisa que eu acho muito importante, viver com eles. Por exemplo, meu pai me levava para o colégio e me buscava. Na época, eu admito que eu tinha hora que eu falava, pô, deixa eu sair, deixa eu ir no shopping com meus amigos. E não, a gente ia voltando conversando sobre assunto político, sobre assunto de negócio, e ele já me explicava tudo. E essa proximidade entre pai e filho é uma coisa que eu acho que é impagável, não tem igual. Então eu digo para quem é pai e está escutando a gente, incentive o filho de vocês, dialoga com o filho de vocês. Uma conversa ninguém paga, uma conversa de pai e filho. E eu quase não estou conseguindo falar, mas é verdade. Tentem fazer, eu não sei como, né? Eu não entendo até agora algumas coisas, tipo, como que o meu pai conseguiu fazer o que ele fez, sabe? Porque se fosse eu com a minha mentalidade de hoje em dia, não tinha conseguido. E ele, não, ele foi lá, a vida dele não foi fácil, onde ele chegou hoje em dia, ele já é um vencedor, se ele quisesse, ele podia ser muito duro com todo mundo, ele podia ser mais fechadão, mas não, ele chegou, ele saiu do nada e é o que é hoje, e assim, é uma pessoa que não tenho o que dizer. Não existe vida sem meu pai. Meu pai é tudo, 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 tudo. Quem teve do meu lado durante Lost Game, quem teve do meu lado durante tudo. E uma frase que agora é para os filhos que estão escutando, e eu estou na pele dos filhos. Quando uma pessoa fala assim, a avó geralmente fala, mas trata bem teu pai, porque no final, quando der alguma coisa ruim, a única pessoa que vai estar do teu lado é teu pai. A gente pensa, não, tem um monte de amigo. Galera, não. Pode ter muito amigo, mas amigo mesmo, tu só vai ter teu pai. Vai poder contar, né? Tu só pode falar com teu pai, teus amigos estão ali, a maioria deles é pra sugar coisa de ti e pra tu fazer caca. O teu pai, tu pode fazer, claro, né, guarda algumas ressalvas, tu pode fazer a pior coisa que tu puder fazer. Teu pai vai chegar lá e vai dizer assim, ele pode ser duro de primeira, mas ele está sendo duro pro teu bem. E ele sabe o que ele está fazendo, entendeu? Então, eu acho que a família é o ponto mais importante, o pai, a família como um todo. E ter um pai do lado e o meu pai do meu lado, meu Deus, não tem preço. Jairinho, você está sendo e ainda será o grande gain que o seu pai teve na vida. E o meu desejo para você é que você consiga alcançar esses 1 milhão de reais da planilha da aba mágica o mais rápido possível, com o maior aprendizado possível, na maior alegria possível, que isso possa trazer uma liberdade para você e uma sensação de vitória muito grande e que você possa proporcionar também, por que não, isso para as pessoas à sua volta. Isso, eu gosto bastante de... Quando tem alguém, tipo, por exemplo, a gente do Grande Plano, depois que entra, tem o grupo, né? Quando tem alguém que manda qualquer coisa no grupo, esse triângulo aqui tá certo, não sei o quê, eu adoro, eu vou lá e falo, cara, se eu puder te ajudar, eu sempre, não vou chegar impondo. Se eu puder te ajudar, eu acho que é tal coisa. O cara manda dúvida para mim. A gente tem um aluno que o senhor mandou para mim, não lembra? E eu tô buscando a estratégia do cara, eu tô tentando criar uma estratégia em cima da estratégia do cara, tô tentando refinar. E eu busco, sabe? Eu gosto de estudar. Até teve esses dias um cara que falou para mim, cara, eu tenho uma estratégia aqui, que é tal coisa, tal coisa. Tu acha que isso dá para um robô? Eu falei assim, cara, eu posso ver para ti. Ele falou assim, tá, vê para mim. Daí eu falei, tá bom, beleza. Aí eu comecei a pesquisar e, não ficou bom, porque eu tenho uma empresa de robô, de venda de robô. E a gente cria robô e vende. Aí eu falei, eu vou ver pra ti. Geralmente, tipo, quando o cara pede personalizado, era normal alguém cobrar. Eu falei, não vou cobrar e vou ver. Não fechou a estratégia do cara. O que eu vou desistir? Claro que não. Eu estou buscando o que eu posso fazer na estratégia do cara para melhorar, para poder ajudar a melhorar melhorar o cara, entendeu? Para mim, isso
isso é um gain, sabe? Poder ajudar os outros é um gain muito grande, que não precisa vir nada monetário, mas vem lá na frente. A Sim, gente planta algo bom para colher algo bom. Você faz o bem, você recebe o bem. Basicamente o que o senhor fez e faz, né? Que podia muito bem ter guardado, vamos lá, 14 técnicas mais price action, podia ter guardado o grande plano todo para o senhor. Não, o senhor foi lá e abriu aquele mundo do trade, digamos assim, que vai do zero ao iniciante, e o senhor foi lá e disponibilizou. Beleza, cobra, mas se for parar para pensar muito bem, é um valor irrisório perto do conteúdo que tem no curso. E do retorno que você pode ter, né? Quantos anos o senhor gastou para fazer o grande plano, por exemplo? Exatamente. Né? É. E quantas noites perdidas? Quantos loss tomados? Quantos loss, quanto choro? Provavelmente chorou por Com algum certeza. loss. Quanto puxão de orelha? Com certeza. Quem paga isso? Com certeza, não. E assim, o meu grande plano, por exemplo, eu falei que em 2 meses eu fiquei estudando e operando só com a estratégia do grande plano. Com as estratégias do grande plano, eu recuperei o dinheiro do grande plano. Então, em 2 meses depois eu consegui. Pode ser um caso diferente? Pode, mas é possível, eu consegui. Então, acho que a pequena promoção, se não me engano, foi 2.000. Em 2 meses eu recuperei meus R$2.000. Só que eu não parei, eu continuei buscando atrás e eu comi o grande plano. Desculpa a palavra, mas é verdade. Você se dedicou, né? Eu não dormia. Eu já não durmo, eu não gosto de dormir. Então, eu ficava a madrugada inteira assistindo, correm pra lá e correm falando, falava, e eu ia, eu falava, pai, olha só, o que eu fazia? Então, uma dica para quem quiser, eu anotava tudo, eu tenho agendinha, meu Deus, a agenda, acho que tá com mais folha anotada do que coisa. Porque eu anotava as estratégias, por exemplo, a Paula é tal, usa o indicador tal, foi, opera quando tá assim. Falava, beleza, o que eu fazia? Tentava olhar no gráfico cego e via, botava na demo, via. No outro dia, quando meu pai acordava, que isso era umas 5 da manhã, eu acordava umas 10 e eu falava assim, pai, vem cá. Aí o pai, beleza, vamos lá. Daí botava, pai, senta aqui nessa cadeira e eu vou pegar uma folha, o meu computador, trazer o cabo HDMI e o pai ver na TV aí, ó. Pai, tá vendo esse gráfico? Tá. Ó, se eu botar tal indicador, sabia que tem setup que dá de operar aqui? O pai falou assim, não, porque meu pai não tem vivência na bolsa, sim, né? Sim. Só depois que eu entrei. Aí ele falava assim, cara, não tô entendendo nada. Eu falava assim, beleza, deixa eu explicar pro pai. Ó, tem setup chamado Paula. Por que é Paula? Porque é tal, né? E assim, ó, pai, se na hora que fechou aqui, o pai vende. E bota um gain de tanto, não sei quantos. Quando ele falava, tipo, entendi. Eu falava, opa, então eu tô sabendo bem. E eu ia lá e explicava de novo. Aí no outro dia, eu buscava, tipo, pai, eu fazia surpresa. Trazia, tipo, pai, aqui, olha só, ao vivo. Mentira, era demo. Eu falei assim, pai, agora, o que eu faço? Ele falava assim, cara, não sei. Eu falava, opa, não aprendeu ontem, vamos de novo. E eu tinha que ensinar para ele, porque eu aprendo ensinando. Muito bom, entendeu? Você se ensina a pessoa, é muito bom. Quando tu ensina, tu aprende, eu acho, né? Pra mim, eu aprendo muito mais. Aprendizado muito grande. Cara, só tenho a desejar sucesso para você, boa sorte. Se você gostou, deixe seu like, aproveita para se inscrever aqui no canal e pergunta pra gente, vai ter o maior prazer de responder. Jairinho, muito obrigado, mister. Tamo junto. Obrigado, valeu, até a próxima.